Oi, gente, boa noite. Quem vai chegando aí, confirma pra mim se o áudio tá chegando bem, a conexão tá boa pra vocês. Oi, Lari, bem-vinda, bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Confirma se o áudio tá bom pra mim, por favor. Hoje vamos falar sobre o 7º capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos, esse livro incrível que a gente está explorando toda semana aqui. E aproveita que você entrou agora, manda essa live para alguém, que você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo. Esse conteúdo que, apesar do livro trazer, né, Mulheres que Correm com os Lobos, não é só para mulher. É um conteúdo que é importante para todos os seres entrarem em contato. Né? Traz muitas questões de contato com a natureza instintiva, traz muitas questões sobre crenças e valores que nós somos moldados ao longo da nossa vida e traz muito à tona algumas sombras que a gente tem. Então é importante que esse livro ele vá sendo degustado, né? Que a gente vá lendo aos pouquinhos, refletindo aos pouquinhos, porque ele é um livro bem denso e traz muitas reflexões importantes. Por isso que eu e Catiane resolvemos fazer esse quadro, né, chamado Era Uma Vez, onde a gente discute semanalmente um capítulo do livro. Né? A princípio a gente queria discutir 2 capítulos, mas vimos que 2 capítulos ia ser muito. Né? A gente acaba até utilizando o tempo todo da live aqui em um capítulo só, imagina se fôssemos fazer 2, então não dá. Então, essa semana a gente vai falar do 7º capítulo, que é um pouquinho mais curto, né, do que os outros, mas não menos importante. Então, talvez a gente faça uma live mais rápida hoje, mas depende muito do que vocês trouxerem pra gente também. Então, se vocês leram, fala pra gente aqui se você leu esse capítulo, como é que tem sido pra você participar dessas lives. Eu sei que tem pessoas que estão vindo sempre, toda semana, e a gente agradece muito por isso. Né, pela presença aqui, pela atenção, pelo tempo. A gente tem muito respeito pelo tempo de cada um e se a gente está fazendo isso, né, é para realmente passar conteúdo importante. A gente não estaria aqui fazendo isso se não fosse realmente importante para todo mundo, né, para a gente também. A gente está falando do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Mulheres que Correm com os Lobos. Catiane chegou, deixa eu chamar ela aqui. Gente, marca alguém ou manda essa live. Aqui tem um aviãozinho, você pode mandar essa live para um amigo, para uma amiga, para que essa pessoa possa entrar com a gente e falar sobre esse livro com a gente. Oi, maravilhosa! Boa noite, boa Boa noite. noite, como é que você tá? Toda bonita ela, gente. Oh, meu Deus. Ai, amor, cá estamos hoje com um tema bem interessante, né? Como você estava falando, né? Um capítulo curtinho, né? Ela abordou de uma maneira bem diferente, né? Do que o conteúdo do que na maioria dos outros. Isso. E, como você falou, não menos importante, vamos ver aí como é que a galera vai receber essas reflexões. A La Clarissa, maravilhosa! A Clarissa, a autora desse livro, né, ela traz um pouco da psicologia analítica do Jung, né, nas reflexões de cada capítulo. Então, cada capítulo ela conta um conto e faz a análise desse conto em relação aos mitos, ao simbolismo que ali tem. Nesse ela foi um pouquinho diferente, na verdade ela já foi trazendo algumas questões no início e depois ela jogou o conto no meio. Na verdade ela trouxe 2 contos, né, um da história do tapete mágico e depois ela falou da mulher borboleta. Mas foi diferente, eu senti essa diferença. E é interessante que eu fiquei refletindo muito sobre como que hoje isso é tão pertinente, né? Como tudo que ela traz. Mas essa questão do corpo, e o capítulo trata disso, né? Do corpo, o título é O Corpo Jubiloso. De como a gente se relaciona com o corpo. E como que, especialmente as mulheres, ainda estão presas em um padrão, em um estereótipo de corpo perfeito, de uma forma perfeita, de que o corpo tem que ser de uma determinada forma. E mas pro final ela fala, né, que o corpo não tem que ser nada, o corpo tem que sentir. Então eu acho que é importante a gente começar por aí
Deixa eu ver aqui quantas pessoas a gente tem. Camila tá aqui. Camila tá aqui, ó, toda semana. Muito bem, muito bem. Boa noite, gente. Boa noite. Então, bora lá. Você conta, eu conto. Você conta essa Tá semana? bom. Primeiramente, né, como ela fez um pouquinho diferente desse capítulo, ela trouxe algumas coisas no início, algumas considerações iniciais. Eu fiz aqui uns tópicozinhos, né, como uma pessoa que gosta de tópicos, para a gente ir abordando antes de falar do conto. Ela fala o seguinte, que logo no início ela traz que nós temos uma crença de que só existe uma forma adequada. A gente vai se enquadrando dentro dessa crença, dentro desses estereótipos ao longo da nossa vida, e a gente acaba tendo uma grande insatisfação e uma grande angústia em lidar com o nosso corpo físico por acreditar que ele tem que ser de uma determinada forma. Mas o corpo ela traz como um mensageiro, como um sensor. E eu tenho me aproximado muito de conhecimentos da leitura corporal ultimamente, que trata dessa questão física e emocional. E é uma coisa que tem me chamado muito a atenção mesmo, né? Enquanto fisioterapeuta, eu não tinha esse olhar, eu olhava muito a questão do movimento e da fisiologia, mas eu não olhava tanto a questão emocional por trás da sintomatologia. E aí, trazendo para o que a Clarissa aborda nesse texto, como que o nosso corpo ele nos informa sobre nossas emoções, como o nosso corpo ele nos informa sobre as nossas inibições, sobre como que a gente não dá vazão às nossas emoções e isso acaba se manifestando em forma de sintoma físico, né? Então, logo no início do texto, ela traz o corpo como esse mensageiro e realmente o corpo fala. O corpo ele usa várias expressões, várias linguagens. Ele fala através da cor, da pele. Ela fala aqui também que ele fala através da fáscia e da sua carne mais profunda, para registrar tudo que ocorre com ele. Então, tudo que a gente vive no nosso corpo emocional, isso pode ser acessado e muitas vezes é acessado através do corpo físico, né? Dessa linguagem que muitas vezes a gente desconhece. E por que a gente desconhece? Porque nós não estamos habituados a olhar e sentir o corpo. A gente está muito na mente, a gente está muito no cognitivo, não que isso não seja importante, isso é. Mas é necessário que haja uma complementação. É necessário que a gente volte para o corpo e comece a reconhecer esse tapete mágico que ela traz como uma representação do corpo. Que o tapete mágico, ele te leva para vários lugares. O tapete mágico, ele faz com que você, através do pensamento, você pensa em que quer ir em um determinado lugar, você vai para esse lugar. E o corpo é exatamente o que nos faz sentir o mundo. É através do corpo que a gente sente o ambiente onde a gente está, é através do corpo que a gente sente as nossas emoções, é através do corpo que a gente sente prazer, que a gente sente dor. Então, é como se fosse uma espécie de tapete mágico, onde a gente é levado para diversos lugares. E como a gente tem tratado esse tapete mágico, é uma reflexão bastante importante que a gente vai fazer hoje. E aí eu vou entrar no conto, para não ficar conversando demais. O primeiro conto que ela traz o conto da história do tapete mágico. Um sultão, dono de um grande reino, encontra 3 irmãos e ele pede para que os irmãos eles vão pelo mundo e achem o que seja mais importante, qual o objeto mais importante que eles podem encontrar no mundo. E aí os 3 irmãos vão nessa empreitada e voltam. O primeiro irmão, ele traz uma varinha de condão, de marfim. O segundo irmão, ele traz a maçã, cujo perfume é capaz de curar toda a enfermidade. Toda e qualquer enfermidade. E o terceiro irmão, ele traz um tapete mágico, que é capaz de transportar uma pessoa para qualquer lugar. E aí o sultão pergunta o seguinte, qual é o melhor? É essa maçã, esse cheiro da maçã que trata qualquer enfermidade? É esse tapete mágico? Ou é essa varinha de marfim? E aí ele fala que, na verdade, as 3 coisas se complementam, né? Ele pergunta, a capacidade de ver a distância é importante? A capacidade para a cura e recuperação é importante? A capacidade para o voo espiritual, e aí se referindo ao tapete mágico, que a gente traz o corpo, né, que é a representação corpórea, é importante?
E aí ele diz que todos os três elementos são importantes e acaba dividindo o reino entre esses três irmãos. E aí mais pra frente, a Clarissa traz o conto da mulher borboleta. Então, é uma comunidade, ela começa a falar sobre uma história que acontece lá numa comunidade do Novo México, chamada Paué ou Padé, não sei como é que fala isso não sei, no espanhol talvez, né? E aí ela diz o seguinte, que lá, essa comunidade recebe todos os anos muitos turistas, as pessoas vão para lá para poder presenciar a dança da borboleta, da mulher borboleta. E aí eles, com o tempo, né, essa estrada que leva até o local onde acontece a dança da borboleta, ela foi sendo explorada e hoje chega com carros e picapes, mas as plantas que ali existem ainda persistem e não são, de certa forma, como é que eu posso colocar isso em palavras? Não são subestimadas ou não são atacadas, de certa forma, pelos carros e picapes que ali chegam com os turistas. E aí eles estão lá super empolgados, querendo conhecer essa mulher maravilhosa que dança a dança da borboleta. E finalmente, depois de um dia caminhando no sol muito quente, um senhorzinho ele vai lá com seu alto-falante e vai anunciar a dançarina. E aí ele anuncia. Quando ele anuncia, diferente do que acontece nos balés, diferente do que acontece nos teatros, não existe um início imediato. Na verdade, existe uma demora. Essa demora, ela traz um texto que pode ser de 20 minutos a uma eternidade. E isso acontece porque o dançarino, ele pode estar em um outro lugar, ele pode simplesmente não ouvir o chamado, ou ele pode, ao caminhar em direção ao palco onde ele se apresentar, encontrar seus sobrinhos, encontrar seus familiares, ele não pode simplesmente não falar com essas pessoas. E aí, no fim, chega a mulher borboleta. E quando ela chega, é uma mulher, é uma senhora que traz consigo uma representação completamente diferente daquilo que esperavam. Ela é o que a maioria considera não ser forte, que é a velhice, a borboleta e o feminino. E aí ela dança com seus cabelos longos e os cabelos que são brancos, e esses cabelos brancos representam que ela não precisa mais se adequar à opinião alheia. E aí todo mundo começa a olhar, e muitos dos turistas, né, que já estavam entediados antes dela aparecer, porque ela quase não aparecia, eles olham e fazem, é isso? Como se estivesse desdenhando, de certa forma, dessa senhora que está ali dançando, né, com todo o seu corpo. E o fato de ser uma senhora com coxas grossas, com as suas ancas dançando ali, representa, na verdade, a alma, porque a alma é velha. E aí ela, através do seu corpo, que não é perfeito, no sentido de se encaixar em estereótipo que dizem que é para ser, que o corpo tem que ser de alguma forma, ela que traz toda essa representatividade daquilo que não é forte, entre aspas, começa a distribuir bênçãos através do seu corpo. E aí muitas pessoas, né, começam a olhar para isso. E ela traz no conto que a força feminina que ela traz, a mulher instintiva que ela representa a força... representa a força polinizadora feminina. E aí ela traz o seguinte, a mulher borboleta, para eu finalizar o conto, a mulher borboleta corrige a ideia equivocada de que a transformação é só para os torturados, para os santos ou para apenas os tremendamente fortes. O self não precisa mover montanhas para se transformar. Um pouco basta. Um pouco vai longe. Um pouco muda muita coisa. A força fertilizadora substitui a movimentação das montanhas. É através do encontro com essa sábia, o encontro com essa velha, o encontro com essa natureza instintiva que há a cura. É através do contato com esse diferente que a gente pode encontrar o nosso próprio remédio. Agora é contigo, amada.
Agora, na verdade, é com a Clarissa, porque nem eu tentando reproduzir algumas coisas aqui que eu anotei, eu não consigo, porque realmente a Clarissa, eu acho que ela deve ser realmente uma mulher selvagem, né? Porque ela fala, né, com a natureza instintiva. Tem umas partes aqui que eu grifei que eu achava muito interessante a gente compartilhar e sair refletindo, né? Uma delas foi essa aqui. Extrair grande prazer de um mundo repleto de muitas espécies de beleza é uma alegria na vida a qual todas as mulheres fazem jus. Defender apenas um tipo de beleza é, de certo modo, não observar a natureza. Não pode haver apenas um tipo de ave canoura, apenas uma variedade de pinheiro, apenas uma qualidade de lobo. Não pode haver apenas um tipo de bebê, de homem ou de mulher. Não pode haver apenas um formato de seio, de cintura, um tipo de pele. E a gente vem vivenciando quase uma uniformização, né? Uhum. Buscamos muito, né, padrões, e o quanto isso vem realmente, né, nos agredindo. E ela continua falando assim: embora sejam verdadeiras e trágicas as perturbações da alimentação compulsiva e destrutiva que deformam as dimensões do corpo, elas não são a norma na maioria das mulheres. É mais provável que as mulheres que são grandes ou pequenas, largas ou estreitas, altas ou baixas, sejam assim simplesmente por terem herdado a configuração corporal dos seus parentes. Se não dos seus parentes imediatos, então dos parentes de uma geração ou duas no passado. Difamar ou julgar o físico herdado de uma mulher é criar gerações e mais gerações de mulheres ansiosas e neuróticas. As críticas destrutivas e desdenhosas a respeito da forma herdada de uma mulher privam-na de diversos tesouros psicológicos e espirituais preciosos e de vital importância. Privam-na do orgulho pelo tipo de corpo que lhe foi transmitido por linhagens de antepassados. Se lhes ensinarem a rejeitar essa herança física, ela será imediatamente desvinculada da sua identidade corporal feminina com o resto da família. Se lhe ensinarem a detestar o seu próprio corpo, como poderá ela amar o corpo da mãe, que tem a mesma estrutura que o seu, ou o corpo da avó, ou das suas filhas também? Como poderá ela amar o corpo de outras mulheres e homens próximas a ela que tiverem herdado o corpo dos mesmos antepassados? Semelhante agressão a uma mulher destrói seu legítimo orgulho de parentesco com sua própria gente, lhe rouba a alegria natural que ela sinta por seu corpo. Não importa qual seja sua altura, tamanho ou forma. No fundo, a agressão ao corpo da mulher é uma agressão de longo alcance que atinge tanto os que vieram antes dela, quanto os que chegarão depois. Só aí já dá para refletir muitas coisas. Muitas coisas. Inclusive, acrescentando esse aí, eu não lembro se é exatamente depois, mas eu também grifei uma parte que ela fala sobre como que a gente trata o corpo como um escravo, né? Que ele tem que ser de uma determinada forma ou tem que fazer coisas que a gente quer na hora que a gente quer. A gente deixa de estabelecer uma relação de carinho e de aceitação e de compreensão do nosso corpo em função de suprimi-lo, adequá-lo a uma forma que talvez não honre quem você é ou as suas ancestrais, como você bem colocou através dessa fala aí. E isso faz com que a gente se afaste completamente da nossa natureza. E a Clarissa fala sobre essa questão porque ela traz, né, que ela sempre foi, por ela ser uma mulher avantajada, como ela coloca, ela sempre ouviu relatos, né, de que o corpo sempre tem uma falta ou uma sobra. Sempre falta algo, sempre sobra algo. No caso dela, sobrava coisas no corpo que dentro existia uma crença, e ela traz isso no texto também, de que dentro de uma mulher avantajada tem uma mulher magra querendo gritar, querendo sair. E aí quando ela se encontra com algumas pessoas da sua ancestralidade numa tribo, uma das mulheres, também avantajadas e grandes, olha, não faz sentido nenhum. Por que teria uma pessoa dentro de você querendo sair porque você é mais avantajada? Não tem sentido, né? Mas exatamente por causa dessas crenças que a gente adquire, que a gente é moldado, de que o corpo tem que seguir aquele determinado padrão.
Uhum. Isso mesmo, ela coloca aqui, ó, destruir o vínculo instintivo da mulher com seu corpo natural subtrai-lhe a confiança. Faz com que ela insista em descobrir se é uma boa pessoa ou não. E baseie sua autoestima na sua aparência em vez da sua essência. Ela é pressionada a gastar sua energia, preocupando-se com a quantidade de alimento que consome, com os números na balança ou na fita métrica. Essa destruição lhe dá uma ideia fixa e influencia tudo o que ela faz, planeja e prevê. No mundo instintivo, é inconcebível que a mulher viva absorta desse jeito com sua aparência. E, gente, a quantidade de pessoas que desenvolvem tantas coisas exatamente por essa ideia, né, por gastar realmente a tua energia se preocupando com calorias, se preocupando com peso, se preocupando com essa imagem. Então, é uma vida, imagina, toda isso aí eu converso, isso em terapia, né, em consultório, a gente vê muito isso, o quanto a gente desprende muita da nossa força, do que a gente poderia estar colocando isso em uma outra coisa, e a gente fica muito presa a isso. Né? Pessoas que comem algo assim, estão, sei lá, na dieta, mas um dia ela sai da dieta e como aquilo ali mexe exatamente com o quê? Com a sua autoconfiança. E aí ela entra depois num ciclo ali de ficar se depreciando, achando que realmente, olha o que eu fiz, né? Então, isso é muito forte, porque são pessoas que passam por muito tempo, muitos anos da sua vida, se sentindo na sua presença, naquele aqui e agora, muito insatisfeitas com essa imagem que não se encaixa em um padrão e que talvez, realmente, para a estrutura dela, e a Clarissa trouxe em diversos trechos ali, que correspondem às suas ancestrais, ao teu corpo, talvez ela nunca vá atingir o padrão vigente do momento. Né? E o quanto isso é desgastante, o quanto isso faz com quê? Com que a gente vai se afastando das nossas sensações. E o que não significa que quando a gente fala isso, que a gente está falando em descuidar, né, da nossa saúde, não é isso, né? A gente sabe que existem questões de alimentação e que já entram por uma outra esfera de compulsões, enfim, nesse momento a gente não está abarcando, né, entrando nesse aspecto. A gente está trazendo muito mais a nossa presentificação no corpo, de sentir, de realmente estar ancorado, né, com as nossas sensações. A gente está falando de senso-percepção. E quando você estava falando, eu fui até pegar um livro que eu acho bem interessante, que fala sobre trauma, e ele traz muitas essas questões do corpo e de todas as memórias que a gente tem, né, em nossas células, que é do Peter Levine. Não sei se você já leu Despertar do Tigre. Conheço o Peter Levine, mas eu não li esse livro. Já gostei, já quero. Sensacional. E assim, ele traz justamente o quanto situações na nossa vida, porque ele traz o trauma, mas o trauma pode ser diversas situações de dor. Não é necessariamente eu preciso, né, sofrer um acidente, ter algo muito grave para sofrer um trauma. Então, situações de dores na nossa vida, e às vezes o que é o próprio abuso psicológico, coisas que a gente começa, é muito comum, pessoas desde pequenininha, ouvir de parentes que o quanto ela não está sendo aceita, né, o corpo dela não está sendo aceito, seja porque é magra demais, porque é alta demais, porque é baixinha, porque é gordinha, né, e elas crescem com aquilo ali, e aquilo faz com que eu me distancie das minhas sensações, porque eu acho que esse meu jeito, esse meu corpo é errado. Exato. E eu não me sinto bem nele. E isso é a maioria das pessoas, gente. É muito doido a gente perceber que isso é a maioria das pessoas que se sentem insatisfeitas. E aqui a gente não está falando de um modo de beleza, porque tem pessoas que são muito pequenas, homens e mulheres, que eu me sinto muito mal porque eu vim baixinho, outro porque eu estou acima do peso, outro pelo um tom de pele, outro porque o cabelo é de um jeito e eu queria que fosse de outro. Então a gente não entra, né, no nosso corpo para usufruir de todas as sensações que ele pode nos trazer. E sim, a gente fica preso a uma ideia, né, que está aqui na nossa mente, que faz com que eu me distancie do meu corpo. E ao distanciar do meu corpo, vem todas aquelas outras coisas que a gente já fala, né, da Clarissa, né, nos últimos encontros, que tira a gente do vício da vida. Né? A gente não entra mais em contato com o mundo de uma maneira visceral, através de sensações, de prazeres. A gente fica o quê? Num distanciamento muito grande de como eu seria se tivesse tal aparência, ou tivesse tal experiência, ou quando eu tiver algo, né? Alguma aparência ou experiência ou tal, para eu poder viver. Então a gente o quê? Está falando de uma não presença. Isso. Né? E eu acho isso aí que é o que você mais, né? A gente trabalha exatamente com atenção plena e vê como estamos carentes de presentificação, né? Exatamente. E de aceitação também. Na verdade,
uma das coisas que eu trabalho muito com a atenção plena, e especialmente quando eu trabalho junto com nutricionistas, é a gente olhar, porque, claro, como você bem colocou, existem transtornos alimentares e existe um cuidado que é preciso a gente ter com o nosso corpo, né? A gente precisa ter bastante consciência em relação a isso. Mas é preciso também enxergar qual é a minha estrutura e que eu nunca vou conseguir chegar a ter o corpo de uma modelo capa de revista que, inclusive, né, mais uma doutrina, mais uma coisa que foi sendo implantada aí de que aquilo ali é o corpo perfeito, é um modelo, o próprio nome já diz, é um modelo. Então, eu conversando com nutricionistas, o que mais acontece, que elas me falaram, é você chegar num consultório e aí a mulher mostra foto, né? Ou com personal trainer também isso deve acontecer. Ah, eu quero esse corpo aqui, eu quero chegar aqui, mas e o seu corpo, sabe? O que você valoriza no seu corpo? Porque você é diferente dessa pessoa, você nunca vai ser igual. E aí a gente precisa começar a trazer mais aceitação e mais presentificação para o nosso corpo para que a gente consiga usufruir de todo o sentir que ele nos permite. E é isso que ela traz também nesse capítulo, de que o corpo, ele não tem que ser de uma forma. O corpo, ele está aqui para que a gente consiga vivenciar o mundo. Se o corpo sente, o corpo está fazendo o trabalho que ele tem que fazer. Você não precisa ter uma barriga chapada, você não precisa ter uma perna grossa, você não precisa ter uma bunda grande. É importante que você tenha, porque muitas vezes, né, você tem isso, mas você não está em contato com você. Por quê? Porque isso é uma necessidade de se adequar a um padrão externo de que não atende o que você realmente é, o que você realmente sente, e que no momento em que você conseguir, se você conseguir chegar naquele ideal de corpo, você vai achar alguma outra coisa que vai te tornar insatisfeito. Então, é importante que a gente traga essa presentificação, essa aceitação para o nosso corpo e entender o que ele está nos falando, né? E se cuidar, e cuidar da alimentação, sim. E uma coisa que eu trabalho, né, que é a questão do açúcar, o relato mais comum que a gente tem no Zero no Açúcar é a aceitação e o amor. E aí eu trago uma reflexão para vocês também, né? Porque quando a gente começa a aceitar como é que o nosso corpo tá, né? E vendo o que pode ser melhorado, mas também não se colocando uma meta muito absurda. E trazendo amor, você começa a comer melhor, você começa a se exercitar, você começa a buscar mais saúde por amor. Não por causa que você quer atingir alguma coisa inatingível, mas porque você quer cuidar de você. É pelo amor ao corpo. É pelo amor àquilo que te faz transportar para todos os lugares. É por amor àquilo que te faz sentir prazer e que te faz sentir dor. É por amor àquilo que te faz presentificar no mundo, que é o corpo físico que faz isso. E se a gente não tem amor ao nosso corpo físico, a gente acaba se desvinculando do sentir, gente. A gente sente através dessa matéria, no fim das contas, né? E assim, esse corpo físico, ela faz muito essa ligação exatamente com a própria natureza, né? O nosso corpo é como somos o quê? Uma espécie, né? Uma espécie que está aqui vivenciando. Eu achei sensacional quando ela fez a reflexão justamente da maneira que a gente aborda, né, através da cultura, através da própria natureza em relação ao desmatamento, coisas que a gente agride e que a gente também agride o corpo. Né? Ela fala, esse estímulo a que a mulher comece a tentar esculpir seu próprio corpo é extraordinariamente semelhante ao processo de escavar a própria terra, queimá-la, descascar suas camadas, desnudá-la até os ossos. Onde exista uma ferida nas psiques e nos corpos das mulheres, existe uma ferida correspondente no mesmo local, na própria cultura e, finalmente, na própria natureza. Numa psicologia de caráter verdadeiramente holístico, todos os universos são interpretados como interdependentes, não como entidades autônomas. Não é de se espantar que na nossa cultura coexistam a questão de esculpir o corpo natural da mulher, a questão correlata de entalhar a paisagem e ainda de retalhar a cultura em partes que estejam na moda. Apesar de uma mulher não ter condições de parar a dissecação da cultura e das terras da noite para o dia, ela tem condição de interromper esse processo no seu próprio corpo. A natureza selvagem jamais defenderia a tortura do corpo, da cultura ou da terra. A natureza selvagem jamais concordaria em açoitar formas com o objetivo de provar valor, controle ou caráter, de tornar essas formas mais agradáveis ao olhar ou mais valiosas em termos financeiros.
Uma mulher não pode tornar a cultura mais consciente apenas com a ordem de que se transforme. Ela pode, no entanto, mudar a sua própria atitude para consigo mesma, fazendo com que projeções desvalorizadoras simplesmente ricocheteiem. Foi mal. Isso ela consegue ao resgatar seu corpo, ao não renunciar à alegria do seu corpo natural, ao não comprar a ilusão popular de que a felicidade só é concedida àqueles de uma certa configuração ou idade, a não esperar, nem se abster de nada e ao reassumir sua vida verdadeira a plenos pulmões, ela consegue interromper o processo. Essa dinâmica do amor próprio e da aceitação de si mesma são os que dão início à mudança de atitude na cultura. E no corpo, né, não existe nada que devesse ser de algum jeito. A questão não está no tamanho, no formato ou na idade. Nem mesmo no fato de ter tudo aos pares, pois algumas pessoas não têm. A questão selvagem está em saber se esse corpo sente, se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. Ele tem alegria, tem felicidade, ele consegue ao seu modo se movimentar, dançar, gingar, balançar, investir. É só isso que importa. Ela traz essa frase que me tocou profundamente e a Misi está falando aqui uma também que eu grifei, que é: o corpo é como um planeta, ele é a Terra por si só. É isso que a Kati trouxe, é exatamente essa frase, ela concatena todas essas ideias. Eu grifei esse também, né? Que é como qualquer paisagem, ele é vulnerável ao excesso de construções, a ser retalhado em lotes, a ser isolado, esgotado e alijado do seu poder. A mulher mais selvagem não será facilmente influenciada por tentativas de urbanização. Para ela, as questões não são de forma, mas de sensação. O seio, em todos os seus formatos, tem a função de sentir e de amamentar. Ele amamenta, ele é sensível, então é um seio bom. E é muito interessante que, mais uma vez, né, a Clarissa, ela traz algo que normalmente não é o que a gente tanto comenta hoje, exatamente por termos percepções e vivenciarmos um sistema muito egóico, que é muito exatamente preso à forma e preso à aceitação. Então, a gente plasma, assim, a gente projeta muito o nosso ego nos outros, né? O quanto a gente leva tudo para um lado muito pessoal e levando sempre a ideia de sermos aceitos pelo outro, através de padrões, através de muitas normas. E foge, né? Quando a gente lê, por exemplo, o Mulheres Correm com os Lobos, ele traz justamente a essência. Então, é buscar muito, sim, mas o que eu faço com isso? Né? Tá, eu fico lá, eu posso estar lá com o meu peito de silicone, lá, lindo, maravilhoso, não tem problema, mas cadê a sensação? Né? Então, ela traz muito isso, né? Tem um exemplo que ela traz lá, bem interessante, de uma mulher, que ela fala até, era uma mulher tipo feira, ela tinha olhado para a mulher e ela nem tinha achado, era uma mulher mais velha, sabe, muito carnuda demais. Ela olhou e disse, nossa, essa mulher não dava nada por ela. E de repente, quando ela conheceu a mulher e o jeito que a mulher andava, e ela passava, ela dizia que eram os homens todos loucos com ela, por ela. E ela via, assim, tanta vitalidade, tanto viço, que ela ficou, nossa, não, a mulher que eu tinha achado feia, assim, que bati o olho, eu já tô vendo, não é nada de feia, ela é maravilhosa. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de uma carne com vida e não um retrato que a gente pode até ver, né? De tantos retalhos, de tanto investimento ali em cirurgias e tal, né? E é até interessante, porque pessoas que começam a fazer cirurgias, a gente vê, inclusive, algumas, claro, com certa compulsão e não para. E está sempre buscando, e ela nunca se sente satisfeita. E ela nem se vê, né, bonita. Né? Então há uma busca ali, né? Aí já entraria em uma outra esfera. Mas o que a gente está trazendo é a reflexão de cadê as minhas sensações, né? A nível senso-perceptivo mesmo. Onde é que eu estou nesse meu aqui e agora? Eu realmente estou presente, curtindo o meu corpo e aproveitando ele, com tudo que ele tem a oferecer, porque isso é um templo, né? O Tantra já dizia isso, embora pessoas pensem que Tantra é só para sexo, não, mas também para sexo. Né? Mas a filosofia do Tantra, ela justamente traz a presentificação, ela traz as sensações desse aqui e agora, onde a gente pode, inclusive, ter prazer desde o nosso dedo mindinho, ao caminhar, ao sentir o vento, ao sentir a saliva na boca, né? E a gente está falando de sensações, nós temos muitos sentidos. E a gente não explora nosso corpo. Né? A gente fica ainda muito preso à nossa mente. É como se fosse, né, a mente aquele barquinho lá no meio do oceano, e preso aquilo, e a gente não entra e não nos aprofundamos realmente nas sensações. E isso que a gente está falando é algo que
não deveria ser tão comum, mas, gente, é realmente muito comum. Porque até quando eu trouxe agora do Tantra, eu lembrei, até quando muitas pessoas fazem sexo, elas ainda não vivenciam nem o real prazer do sexo. Porque tem muita gente que faz sexo usando mais mente do que o corpo. E, gente, você não vai ter prazer através da mente. Né? Uhum. E isso para a gente estar no tempo que a gente está hoje, com tanto conhecimento, né? Chega a ser muito louco isso, porque hoje em dia, teoricamente, nós, ainda mais a nossa sociedade hoje, que é tão aberta, né, a tanta coisa, a gente vê essa abertura, mas não vê a vivência dessa abertura, porque ainda estão muito presos a padrões. E aí você não vivencia a sua própria sexualidade, você não vivencia a sua própria natureza. Então você se sente livre para estar o quê? Até indo em busca dessas coisas e retalhando realmente seu corpo e querendo se encaixar, mas você não está vivendo nada, você não está sentindo, que seria o principal. Né? Então aqui a gente não está questionando quem vai na busca de fazer isso pela forma ou não. A gente está falando que o essencial, que é sentir que não está sendo vivido. Exatamente. Então eu busco isso para quê? Né? Para quê? Porque não é para sentir. Eu acho que eu vou viver uma aceitação ao ter isso, mas eu fico buscando por mais disso. Isso. Porque eu não... É muito interessante, porque não é aquilo que vai te dar, né? Uma vez eu estava conversando com uma colega recentemente, e eu já ouvi isso de várias pessoas, que quando olham para o passado, e através de fotografias, e elas olham aquele corpo delas de, sei lá, 10 anos atrás, e ela olhando naquela fotografia, ela diz, nossa, como eu era linda, mas naquela época eu me sentia horrorosa. Então ela não sentia, hoje ela se vê bonita no passado, mas naquela época ela se sentia, sempre que estava faltando alguma coisa, ela não se sentia bem. Então o que a gente está falando? A gente está falando de uma não aceitação no presente. Isso não importa se você, naquela época, você já jogava para o futuro e chega agora e você vê que seu corpo está muito diferente e que mesmo naquela época no passado que ele seria o aceitável para você já não se sentia bem de nenhum jeito. Que na verdade era aceitável para o externo, não é? Acho que tem as duas coisas que são precisas, a gente precisa separar um pouquinho. É quando a gente fala de aceitação e de pertencimento, a gente é adaptado, a gente faz acordos desde o início da nossa vida de querer ser aceito pelo outro, de nos validarmos a partir do olhar do outro. Então, para que o outro me aceite, eu tenho que agir de uma forma. Para que o outro me aceite, eu tenho que ter um corpo de uma determinada forma. Só que o pertencimento e a aceitação essencial vem de dentro. E muitas vezes esse aceitar, né, buscar a aceitação do outro, vai acabar me desligando da minha própria essência. Por quê? Porque eu estou atendendo a uma outra questão, uma outra pessoa, uma outra crença, e não ao que eu realmente sinto ou acho. Então, quando a gente traz aceitação, da gente aceitar o que a gente está vivenciando, de aceitar a nossa forma, de aceitar o nosso corpo, de aceitar as nossas emoções, é aceitar pra gente. Não se colocar em uma posição de que eu preciso ser de uma determinada forma para ser aceito. A aceitação inicia pela gente. É de dentro. Né? E essa questão de buscar, né? Buscar ter um corpo perfeito, de buscar ter isso e aquilo, nada de errado com isso, sendo que é importante que a gente fale que é exatamente, não é fora que vai se encontrar uma satisfação e o sentir. Muitas vezes, pessoas, como a Catiane bem falou, que têm um corpo maravilhoso, que fazem milhões de procedimentos estéticos e que vivem, né, em busca daquele corpo perfeito, que não quer ter estria, que não quer ter gordura, que não quer ter nada fora do lugar, que está sempre querendo ter o peito assim, né, bem durinho. Essas pessoas, elas sofrem muito, mas muito internamente, né? Não todas, mais uma vez, não quero generalizar, mas na clínica a gente vê isso, né? Eu trabalho com pessoas que têm muita dificuldade com a alimentação e muita dificuldade de aceitação do próprio corpo, mesmo que tenha um corpo muito bonito aos olhos do mundo, né? Mas por quê? Porque não existe esse contato consigo, não existe esse contato interno do sentir. Tem um corpo, mas esse corpo ele não está funcionando, digamos assim, adequadamente, que é cumprir a função de quê? De dar vida, de sentir. E a Clarissa traz que ela, né, ela viu essa mulher, estava lá numa roda, tinha lá uma galera não sei se era numa tribo, acho que era numa tribo que ela comentou.
E aí ela viu uma mulher que tinha o peito caído de amamentar, a barriga cheia de estria, porque ela né, ficou grávida várias vezes, que ela tinha as ancas caindo e que ela ficou até sentindo pena da mulher quando ela viu uma mulher nua, né, com um corpo tão julgado imperfeitamente. Só que a mulher começou a dançar e aí ela viu o que que é de fato um corpo ser animado, né? Então, como é o corpo, ele sentir, o corpo, ele se movimentar. Talvez se houvesse um estereótipo tão certinho, não houvesse uma movimentação tão instintiva e tão selvagem como o que ela viu. E aí foi quando ela, no final do conto, que ela traz isso, né? Que ela começou a ver que, de fato, a alma vai movendo o corpo e o corpo vai movendo a alma. E ela faz até um convite a gente refletir sobre quem que anima quem, né? Se é o corpo que anima a alma que anima o corpo. Mas é quando existe essa corporeidade, essa aceitação do nosso corpo e a nossa presentificação no nosso corpo, que a gente consegue ser. E as pessoas sentem. Basta olhar alguém caminhando, alguém que é realmente livre. Alguém que realmente não está tão preocupado em ter uma barriguinha chapada, em ter um peito em pé. Né? Hoje, acho que existe uma maior aceitação do corpo feminino, né? E até acho que a Bruna comentou aqui que é muito difícil aceitar as mudanças com a idade. Mas é libertador quando a gente entende que faz parte da vida. A Clarissa mesmo, né, a autora traz que são ciclos. Ciclos de vida, morte e vida. O nosso corpo, ele vai morrendo à medida que a gente... Nosso colágeno, ele vai perdendo certas funções à medida que a gente vai envelhecendo. Mas ele pode ficar mais vivo em vida, né? Pode ter uma gordurinha aqui, um peito caído ali, mas ele está vivo, ele te permite sentir. Ele permite sentir prazer. Ele permite expressar, né? O seu ser mais essencial. E hoje o que eu vejo, por exemplo, a questão que me veio aqui agora, o sutiã, né? Que muitas mulheres têm, né, grandes questões de tem que usar sutiã para ter o peito em pé. Gente, é tão bom andar com o peito livre, né? Não, Kati? De uma roupa folgada. Eu não vou ser a melhor pessoa, né? Porque eu não gosto nem de calcinha. Então, eu não vou ser a melhor pessoa para falar. Vou gerar polêmica aqui. Então, eu não sou muito presa a padrões, embora eu já trabalhei, né? Eu tive a oportunidade, eu vim realmente dentro do padrão desse século, eu vim muito grande, vim com a tendência para ser magra, mas eu busco sempre fugir, estar muito mais em contato, né? Eu estava até tendo um papo com uma amiga minha esses dias sobre isso, né? O quanto realmente eu já fui no passado por ter vindo de mundo de moda e tudo, né? Quando eu era adolescente, eu dizia, nossa, com tal idade eu vou botar silicone, com tal ideia eu vou juntar dinheiro para fazer meu nariz, né? E eu vivenciei todos esses movimentos, até que eu realmente partiu de mim algumas reflexões de tipo, tá, respeito demais, não tô criticando ninguém que faça, mas eu fiquei, mas por que eu vou mesmo fazer isso? Né? É para que eu realmente vou lá passar pela cirurgia para me sentir mais bonita? Aí eu comecei a pensar, eu preciso realmente disso para me sentir mais bonita? Aí eu comecei a pensar na função do próprio oxigênio ali, comecei a pensar no meu próprio peito, como ele é, e eu dentro da minha realidade, do meu corpo, em me aceitar com o formato que eu tenho, né? E o porquê que tem que estar todo mundo padronizadozinho, né? E eu tenho amigas que era do meio e todo mundo na mesma época botou, e eu fiquei, mas por que todo mundo tem que ficar com aquele peito, naquele formato, daquele jeito? Né? Então aí foi o meu próprio movimento de pode ser que um dia eu venha fazer, sim, mas hoje eu penso mais nela como algo restaurador, talvez eu tendo amamentado muito, alguma modificação, alguma coisa que eu queira, mas hoje eu penso muito nisso, na sensação do meu corpo. O que é mais importante para mim? É realmente estar mostrando algo? Porque às vezes a gente faz muito mais por um movimento de aceitação e não porque eu estou achando realmente feio. Né? Então, às vezes eu tenho meu nariz não é pequenininho, né? Como o da Geis, que é a coisa mais linda, bem pequenininha. O meu não é assim.
Né? É grande, eu tenho uma cara maior, eu vi toda maior. Então, assim, por que eu não aceitar isso em mim? Né? Meu nariz, ele é grande, então respira mais. Então, o que que faz eu não olhar para isso? Então, esses foram os meus próprios movimentos. E isso fez, né, com que até hoje, com 33 anos, eu ainda não fiz nenhuma cirurgia. E não estou botando, nem fazendo uma apologia por isso, nem deixando por isso. Mas foi que eu mesma fui sentindo e disse, hoje eu não sinto, né? E eu tinha me organizado para fazer. E depois eu, não, perdi realmente a vontade. Então eu acho que o mais interessante é nós fazermos os nossos movimentos e falar, é para quê? E para quem que eu realmente estou fazendo isso? Para quê e para né? quem? É exatamente isso. Para quê e para quem? É por você ou é E aí pelo é outro? muito pessoal isso. E aí vai ser muito pessoal a resposta. Se vai é muito importante para você, beleza. Mas o que é mais interessante é a gente estar em conexão com a nossa pele, é a gente estar realmente sentindo, buscando se expressar através do corpo, porque o corpo é uma maneira da gente expressar tudo que tem aqui, né? A gente não usa só a fala, né? A gente fica preso muito a isso. Mas a gente usa todo um corpo para se expressar, a gente tem todo um corpo para sentir. Como é que eu estou sentindo com o meu corpo? Né? Quando a gente vê pessoas com muita crise de ansiedade, ou até mesmo em quadros, né, de depressão, a gente vê o que é um processo, inclusive, de dissociação com a sua percepção. Então, em terapia, que as pessoas acham que vão para o psicólogo normalmente só para sentar e falar, é uma parte da elaboração. Tem muitas coisas que a gente faz em terapia que a gente tem que sentir mesmo, botar a pessoa para respirar, entrar em contato com o corpo, trazer a pessoa para cá, porque esse instrumento aqui, ele é muito rico. A gente aprende muito com o corpo, né? Você faz yoga também, né? Então, você sabe o quanto, através dos movimentos, a gente aprende. A gente tem memória em cada célula, não é só no cérebro. E isso é muito fantástico. A gente tem uma ferramenta aqui muito extensa e que a gente não está usando ela. E a gente fica preso no barquinho mental. Nossa mente é maravilhosa? Sim, ela é, mas a gente ficar se limitando a ela é a mesma coisa de eu achar que eu só tenho que usar minha mão direita. E eu tenho um monte de... Eu tenho a minha outra mão, eu tenho pés, eu tenho outros sentidos. E a gente fica muito preso a uma coisa. Então, como é importante a gente se desbravar, né? Se desbravar nesse sentir, né? Entrar mesmo na nossa carne. E a gente tem tantos recursos para isso, né? Sim, nossa, e isso me faz pensar, você falou daí do yoga, né? E, na verdade, acho que qualquer exercício que a gente faça de forma consciente pode nos conectar com o nosso corpo de uma forma muito profunda. O problema é que mesmo o yoga, hoje em dia, infelizmente, está virando algo como um mostruário de posturas de corpos perfeitos, né? Eu tava achando engraçado esses dias isso, gente, mas depois eu comento, vai. Vai, fala. Não, é porque eu tô vendo assim, tá, lá vai, eu sei, eu vou gerar polêmica, tá bom, vou ser criticada, talvez. Fogo no parquinho. Mas é porque eu fico achando, fogo no parquinho, né? Eu fico achando tão interessante o que o danado do ego, né, que todos nós temos, a gente cai numa armadilha muito grande. A gente entrou num processo, a gente pegou ferramentas maravilhosas, yoga, meditação. Aí eu não aguento quando eu vejo um monte de gente hoje falando em meditação, mas que eu acho que só para fazer um vídeo de meditação ali, ela não tá vivenciando, porque é uma prática de meditação, ela é o tempo inteiro, gente. Isso. Não é só nem quando você senta. Tem gente que acha que é só naquela hora que tu senta E que ali, tem que sentar você vai assim, filmar pra mostrar pra ótimo. galera. E que tem que. Então assim, e criou-se realmente aí o yoga, que é isso, é você fica mostrando o que você faz lá invertida. Não, gente, não é isso, né? Tá legal, você pode até fazer uma foto disso, mas cadê a vivência, né? Às vezes eu tô muito mais interessada em fazer um negócio pra mostrar pra pessoa que eu tô fazendo do que fazer de verdade. Isso, em tempos de redes sociais, isso é muito verdade. Muito louco, gente. É muito louco. Eu acho engraçado. Eu fico, tá, mas vai. Mas é Foi exatamente. mal. Não, mas é isso, porque, como eu estava dizendo, eu acho que o contato com o nosso corpo ele pode ser feito de diversas formas, desde que a gente se coloque em um estado de consciência de presentificação. Não precisa ser no yoga, pode ser numa corrida, pode ser parado, sentado. Mas eu estou sentindo o meu corpo, né? A meditação, o mindfulness, quando eu trabalho, eu deixo muito claro. A meditação, ela não é aquilo de você simplesmente sentar 20 minutos em posição de lótus, se é que você consegue sentar em lótus, não precisa disso. Mas não é só você 20 minutos ficar ali tentando controlar, que não é também sobre controlar pensamentos nem emoções.
e achar que acabou. Não, é na vida que se medita. A meditação, ela é a vida. O mindfulness é um estilo de vida. Não é uma prática apenas que eu faço por 30 minutos do meu dia. É eu levar todos aqueles princípios que eu treino dentro de uma prática de meditação formal para a vida. Né? O yoga nos traz uma grande possibilidade, né? Quando a gente pratica realmente a essência daquilo, de compreender o nosso corpo em desconforto através dos asanas, através das posturas. Mas muita gente não está muito preocupado nisso, não. Não está preocupado em sentir o corpo, como é que o corpo se comporta em desconforto. Não, você está preocupado em fazer aquela postura, tirar uma foto, acabou. No Pilates tem muito isso também, né? Eu dava aula de Pilates e também via muito isso. Então, o movimento corporal, ele é muito importante. A atenção ao corpo é essencial para que a gente consiga, de fato, acessar, explorar toda essa potencialidade que a nossa corporeidade traz. Né? Seja através de uma respiração, simplesmente através da respiração eu trago a atenção para o corpo e posso sentir muita coisa, ou através de uma postura, ou através de um exercício. Mas é presentificar-se, corporeidade. É permitir esse corpo sentir, né? Que a gente tem medo das sensações corporais, porque acha que vai perder o controle, porque a gente está achando que emoção vai deixar todo mundo descontrolado. Então é outra crença que a gente precisa desconstruir, né? Para a gente conseguir de fato acessar essa natureza mais instintiva, para a gente conseguir de fato acessar mais essa essência nossa, que a gente veio para cá para experienciar o mundo, gente. Qual é a qualidade da tua experiência hoje? Se pergunta um pouco isso. Qual é a qualidade da tua relação com você e com o mundo? Sabe? Se tá só nessa necessidade de atender demandas e de seguir estereótipos, ou se você se permite expressão, se você se permite sentir, se permite teu corpo mexer, dançar livremente. Não precisa, por exemplo, para dançar, né? Eu lembro que teve uma época, eu adoro dançar, e teve uma época que eu tava fazendo aula de dança. Mas eu parei porque eu não estava querendo dançar coreografado, eu estava querendo permitir que o meu corpo fluísse. Então, dançar não significa que você precisa fazer coreografias e fazer coisas mirabolantes. Você pode simplesmente mexer seu corpo. O yoga, você não precisa fazer invertidas. Não precisa fazer essas invertidas e abrir as pernas para lá e para cá. Você pode simplesmente respirar à medida que você se movimenta. Juntar a respiração com o movimento. Pilates é a mesma coisa. Então são coisas simples. Isso aí já é um desafio, para você e que você pegue anos, tá? Fazendo. Eu já estou há mais de um ano na prática e assim, não faço a invertida e realmente eu também não faço. Vivencio, né, o quanto é desconfortável e difícil harmonizar o movimento com a respiração. Né, o quanto a gente tá, né? Eu sei que às vezes até a gente insiste muito em batendo nessa tecla, eu acho que jeito, mas ainda por trabalhar realmente com isso, mas eu no meu trabalho falo muito isso para todo mundo. Gente, respira. E é respirar assim, eu tô puta da vida, respira, tô feliz da vida, o dia tá lindo, respira, eu tô tomando banho, respira, tá no carro, respira, mas o que é? Ah, mas eu não já tô respirando, se eu tô viva, eu tô respirando. Não, você não tá consciente da tua respiração. Então você não tá realmente sentindo o ar entrar. Você não está realmente aqui e agora nesse sentido, porque a respiração é para ser feita consciente, testemunhando o oxigênio que entra em você. Esse, de verdade, é o nosso real alimento. A gente vive sem muita coisa, só não tem ar. Você saiu do útero da mamãe, chegou aqui na Terra, a primeira coisa que você fez foi... E qual vai ser a última coisa que você vai fazer aqui na Terra? Respirar. Então, qual é o nosso verdadeiro alimento? É esse. E assim, ele que faz o que é a nossa frequência ficar bem, né? Porque quando a gente está com a frequência lá em cima, é quando a gente está tendo ataque de pânico. Então, assim, se alimenta do seu real alimento, que é a respiração. O nosso corpo, ele te proporciona tantas sensações, tem muitas coisas que a gente não desbravou. Eu, através da respiração, eu já vivenciei coisas inimagináveis, porque eu já fiz muitos exercícios de hiperventilação, utilizando o Tantra, então, vocês não têm ideia do que a gente pode sentir só com a respiração. Então, isso eu acho que já era para ser algo muito mais difundido. E tem gente que, quando a gente fala isso, o que essa maluca tá falando? Só para você ver o quanto as pessoas não se conhecem. Não sabem do que seu próprio corpo é capaz. Né? A gente fica preso muito às fórmulas.
a coisas, a padrões. Ah, eu preciso disso para sentir tal coisa. Gente, você vai se entupir de coisas, você não vai sentir através dessas formas, de estar retalhando o teu corpo, de estar lá sofrendo com umas dietas muito malucas da vida. Não é isso. Né? É muito doido isso. Quanto mais você fica presa numa coisa e gastando toda a sua energia naquilo, você não vivencia aquilo. Qual é o teu futuro? É vir continuar nesse mesmo presente. Esse presente teu tá aqui? Não pensa. Daqui a 10 anos tu tá fazendo a mesma coisa. Ah, mas não é para ser assim. Ah, mas é como é. Então, é muito mais fácil quando a gente se desliga e a gente começa a trabalhar de uma maneira muito mais natural esse autocuidado, né? Com a nossa alimentação, nossa atividade física, que não é para estar mostrando que eu estou tirando uma foto, que eu estou com o abdômen de tal jeito. Eu vou fazer uma atividade física porque um dos meus corpos, eu tenho um corpo mental, tenho um corpo emocional, né? Tenho um corpo energético e tenho um corpo físico. Como é que se trabalha corpo físico? Com corpo físico. Então, é muito importante que eu sue todo dia, com certeza. O nosso real banho não é aquele da água, né? O principal mesmo é o do suor, é o que vem de dentro para fora. A gente precisa suar todo dia para dar uma chacoalhada, porque não é mental. Eu tô aqui sentada, morrendo de preguiça, eu fico, eu quero ficar disposta. Não. Você vai ter que dar uma suadinha e você vai sentir realmente suas carnes dispostas. Né? Então, assim, como é importante a gente entrar na nossa natureza, do que realmente vai nos fazer sentir. Que não é ficar lá pensando, eu tenho que fazer isso, tal coisa aconteceu e eu quero resolver com a cabeça. Não, não é. Então, tem desconfortos que nos surgem, como é que a gente vai resolver, né? Que a cabeça vai dizer isso. Gente, é sentindo. Tem coisa que é como? É chorando mesmo. Mas eu não quero. Tem paciência, então fica aí desse jeito, não tem outro. Eu estou sendo bem direta, né? Eu amo, mas tem que ser, porque de passar a mão na cabeça já tem muita gente aí. A gente não tá aqui para isso, não. A gente tá aqui para trazer os ensinamentos da Clarissa, né? Através do livro Mulheres Correm com os Lobos. Ela é bem direta. A gente tá aqui para refletir. Então, ninguém tá aqui para alisar e dizer, vai ficar tudo bem. Cara, a gente vai sofrer, a gente veio aqui, a gente tá sentindo, sente alegria, sente tristeza, sente dor, sofre. É isso mesmo, é a vida. Faz parte. E a vida é isso mesmo. É sustentar o que a gente sente. E é interessante, você estava falando da meditação, e tem gente que fica, eu quero os benefícios, mas quer os benefícios só aquele, né? Eu vou ficar muito em paz, muito tranquila, né? Eu vou abrir todos os meus campos para tudo na vida. Gente, o principal é você sustentar principalmente teus desconfortos, gente. Filho. Mas eu não quero ter desconforto. Mas vai ter. Mas vai ter. A gente veio pra Terra. A Terra é dualidade. A gente sempre vai vivenciar a dualidade. A gente tem que parar de novo, retomando, parar de ficar sonhando com esse paraíso na Terra, gente. Sai dessa ideia. Eu não tô contra o cristianismo, não, mas gente, é muita piração, né? Vamos viver o céu aqui na Terra, não vai ter, gente. Não vai, parar com esse negócio. Aqui é dual. É isso. E a gente pode sustentar. Significa que vai ser fácil e gostoso? Não vou maquiar, não. Quando é ruim mesmo. Na hora dói, é desconfortável, é ruim. Mas a gente tá aqui para sentir. Né? Então, não existe self-service de sensação, né? Porque se fosse assim, como a gente já dizia, só ia querer estar gozando. Mas existe um corpo que nos permite sentir não só prazer, dor também, mas através desses sentires a gente consegue aprender, né? E a gente consegue se conhecer e a gente consegue evoluir. Em função quando a Clarissa traz de que é através o nosso corpo é o nosso próprio remédio, nós somos o nosso próprio remédio, é através dessa presentificação, dessa corporeidade, que a gente vai descobrindo o que a gente precisa, gente. Não tá no outro, não tá fora, tá dentro, tá aqui. E o corpo fala. Prestem atenção. Fala direto. E aqui eu tô só... Eu tô aqui falando com você hoje, mas eu já entrei, eu tô com enxaqueca, você não tem ideia. Eu tô rindo aqui, entrando, mas eu posso sustentar isso, porque faz parte, tô no meu processo, eu tô minguando, então a sangria tá chegando, tive um dia trabalhando fora. Então é isso, o meu corpo tá dizendo, neguinho, eu não tô querendo estar aqui não, eu tô querendo estar no escurinho já deitado. Mas aí a gente tem que se adaptar também, porque a vida, né? Tem hora que a gente diz, aguenta só mais um pouquinho, já eu dou o que você quer. A gente só tem mais 1 minuto e 50, deixa eu só ler os comentários aqui. Tá jóia. A Dani falou que tá amando as partilhas. Beijo, Dani, meu amor, por estar aqui, obrigada. A Bruna falou libertador, só pensar quando cada parte já viveu e aproveitou. Sim, gente, o nosso corpo nos traz nossa história de uma forma tão bonita. Ana Beatriz está aqui também. Mise. A Ju falou, desistir de colocar silicone é uma libertação maravilhosa. Andar sem sutiã é ótimo. Gente, é incrível. Meu Deus, eu amo demais.
Mandem ser calcinha também, gente. Falta, Eu amo. faltar o valor do nosso corpo, na opinião dos outros, é tão doloroso, a Mili falou. A Mizzy falou, é muito, gente, muito demais. Deixa eu ver o que mais. A Dani falou, às vezes a gente sente o corpo como um ente, fora de nós, mas o corpo somos nós mesmos, exatamente. Exatamente. Devemos sentir o nosso corpo. Já tô até treinando respiração, o Fael falou aqui. A Eve tá aqui, beijo, meu bem. Mizzy tá falando que tava precisando desse lembrete. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver o que mais. Muito bem, a live vai ficar salva, gente. A gente tem mais 40 segundos. Semana que vem a gente vai ter o 8º capítulo, né, de Mulheres que Correm com os Lobos. Terça-feira, 20h20, estamos aqui novamente. Eu vou deixar aqui e vou colocar também no YouTube. Então, se você conhece alguém que possa se beneficiar com esse conteúdo, gente, compartilha. É isso que você pode fazer em retribuição, né, de que a gente está aqui com muito amor, levando esse conhecimento, conversando, discutindo para vocês. Mas manda isso para uma amiga, talvez seja isso que ela esteja precisando ouvir hoje. Meu amor, obrigada. Um beijo pra você. Obrigada, meu amor. Beijo, Dani. Um beijo, Beijo, Kati. obrigada a Beijo, beijo. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.